Olá, tudo bom? Eu sou Marcelo Formigoni, sou líder do departamento médico na área de imunologia. Estamos aqui no nosso terceiro episódio do nosso podcast Siga Sem Pausa, falando sobre pacientes com doença inflamatória intestinal e principalmente com os mais especiais convidados aqui no nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida. Hoje nós temos aqui a doutora Cristina Flores, vou chamar de Cris Flores. E a Cris, ela é gastroenterologista e presidente da Organização Brasileira de Doenças de Crohn e Colite, o GDIB. E temos também a Cora. A Cora é Cora Sanches, paciente de retocolite ulcerativa e presidente também da DI Jovem. Temos hoje aqui no nosso podcast duas presidentes. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse bate-papo. É um bate-papo bem gostoso que a gente tem aqui para falar focado no paciente com doença inflamatória intestinal. Cris, muito obrigado pela sua presença. Eu queria primeiro fazer sempre um overview, né, uma recapitulação do que é doença inflamatória intestinal. E para você que não assistiu o capítulo 1 e 2, não deixe de assistir, porque temos mais explicações lá. Mas para fazer um resumo, Cris, o que é doença inflamatória intestinal, como ela se manifesta e se tem diferenças entre as doenças inflamatórias? Bom, primeiro, olá a todos. É um prazer estar aqui, podendo conversar sobre esse tema que é tão caro a mim, a vocês e a Cora, né? E tantas outras pessoas pelo Brasil. Então, a doença inflamatória intestinal, como é que nós definimos, né? É uma doença inflamatória, como o nome diz, crônica, que se dá por uma alteração da resposta imunológica ao não reconhecer adequadamente alguns componentes da microbiota intestinal. E eu costumo dizer o seguinte: ao não reconhecer, começa a brigar com essas bactérias e o intestino inflama por ser o campo de batalha, é como eu costumo definir. O problema dela é a cronicidade. Realmente ela tem períodos de melhora e de piora, mas ela se estende ao longo da vida. E tem tipos, porque a gente está falando aqui com a Cora, que tem retocolite, mas também tem Crohn. Elas são diferentes? Elas são diferentes, são as duas principais representantes das doenças inflamatórias intestinais, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. O que elas têm de diferente, né? Por definição, a retocolite ulcerativa, ela atinge o intestino grosso, ela sempre começa pelo reto e pode se estender atingindo parte do intestino grosso ou todo o intestino grosso. Inclusive, a gente divide, né, em retite, em colite esquerda ou em pancolite, quando atinge todo o cólon. Já a doença de Crohn, ela pode atingir qualquer parte do tubo digestivo. A gente costuma dizer também, desde a boca até o ânus, né? Obviamente, é muito mais frequente que a parte do final do intestino delgado, que é o íleo, e o início do intestino grosso sejam as partes mais atingidas. Mas nós podemos ter áreas, inclusive salteadas, né, de inflamação, uma parte do intestino grosso, depois uma área normal, uma parte do intestino delgado. Então, existem o que a gente chama de fenótipos diferentes entre essas doenças. Outra grande diferença que impacta muito na sintomatologia e na evolução da doença é que a retocolite ulcerativa, ela atinge mais a camada interna do intestino, né, que nós chamamos mucosa. E a doença de Crohn, ela inflama todas as camadas da parede intestinal, desde a mucosa até a camada mais exterior, vamos dizer assim. E isso acaba impactando na evolução dessas doenças também. E isso tem a ver com uma ser mais grave que a outra ou não? Essa é uma pergunta bem frequente, inclusive que os pacientes falam para a gente, né? Perguntam para a gente. Eu sempre digo o seguinte: muito mais do que ser retocolite ou ser doença de Crohn, o que importa é a intensidade do processo inflamatório, em primeiro lugar. Ou seja, nós podemos ter retocolites graves e doenças de Crohn leves. É claro que por esse comportamento da doença de Crohn, é mais comum haver complicações do que na retocolite ulcerativa.
Então, é relativo dizer que uma é mais grave que a outra. Depende da apresentação de cada uma. Mas, realmente, a doença de Crohn tem um potencial de complicação maior. E como os outros médicos falam pra gente, a gente acaba se comunicando aqui, eles dizem, acho que isso fica mais claro ainda, que cada caso é um caso, né, doutora? Exatamente. Não tem como uma ser mais grave que a outra, depende como cada um se apresenta, como está sendo a jornada desse paciente, né? Quanto tempo ele está demorando para chegar até o especialista. Isso faz sentido, né? E isso muito, né? Porque nós sabemos da importância de iniciar o tratamento quanto mais precoce, a gente evita que já tenha havido complicações, então a resposta ao tratamento é muito melhor quanto mais precoce é o início de um tratamento eficaz. Então, como tu disseste, daqui a pouco tu tens uma retocolite moderada, mas acaba tendo muita demora para instituir um tratamento adequado e a jornada vai ser muito mais difícil do que um outro paciente que teve um diagnóstico mais precoce e conseguiu chegar ao seu tratamento adequado mais precocemente. Cris, como estão os tratamentos hoje? Eles avançaram? Desde quando a gente vira a página da doença inflamatória intestinal como algo super bem tratável e que eu consigo manter a qualidade de vida do paciente? Nossa, eu vou te dizer que desde que eu comecei, né, como residente de gastroenterologia, a mudança de cenário é impressionante e muito animadora. Isso é que é o mais legal, né? Impressionante podia ser não, mas é pro bom. Né? Então, até tenho houve uma aula, acho que foi num evento ano passado, que um colega nosso, maravilhoso, doutor Aderson, né? Ele falou das 5 eras do tratamento. Então, assim, ele começa dizendo que tinha a era do desespero. Tá? A primeira era do desespero. Que eu acho que eu peguei isso, porque era o tempo em que havia basicamente corticoide, sulfasalazina, que não tinha no Brasil, tinha que ser importada, e a azatioprina, que era um imunomodulador, mas que a gente não tinha muita intimidade com ele, digamos assim. E ao longo do tempo as coisas foram melhorando. Realmente, com o surgimento dos imunobiológicos é que o cenário mudou. Uhum. Aí as coisas começaram realmente a melhorar. A gente começou a ver que nós conseguíamos dominar a doença, né? E botar ela para dormir, como eu digo, né? De preferência, né? Que é a famosa remissão. Então, a gente conseguiu realmente, tanto que as ambições, né, terapêuticas começaram a ficar cada vez mais intensas e mais importantes, porque a gente começou a entender que era possível conseguir o domínio daquele processo inflamatório. Queria conversar um pouquinho com a Cora, nossa paciente aqui desse episódio. Obrigado, Cora, por estar aqui. E eu queria saber um pouquinho da sua história com a doença inflamatória intestinal, como foi sua jornada, quanto tempo demorou para descobrir e o que foi para você receber essa notícia, como que você lidou com isso? Bom, obrigada por me receber. Eu comecei a ter sintomas no meu primeiro ano da faculdade. Eu estava terminando o primeiro semestre. Comecei a ter a clássica diarreia. E eu falei, algo que eu comi. Aí passou uma semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas, passou 4 semanas. E eu... Direto? Direto. E eu assim, nossa, tô ótima, imagina, que isso, nada. E eu tava com tanta diarreia que eu não conseguia voltar pra faculdade. Eu tinha passado as férias em casa e eu falei, mãe, eu não consigo fazer uma viagem de volta, eu tô mal, eu não sei o que tá acontecendo. E aí, a primeira coisa que a minha mãe fez, me levou pro pronto atendimento. Aí, chegando lá, contei os sintomas, que eu sentia muita dor, que eu tava com diarreia, me passaram, né, vamos hidratar ela e vamos resolver a dor. E falou, você precisa ir pra um especialista. E só. Mas falaram que você precisava Falaram. de um especialista, pelo menos. Aí... Já foi. Já ajuda Já bastante, foi, né, passa Cris? de... Só que o problema da minha cabeça de 18 anos era, eu não posso faltar na faculdade. Não posso. Eu não posso atrasar nada da minha faculdade. Então eu falei, mãe, é o seguinte, sabe essa consulta com o especialista? Porque ela conseguiu só pra 2 semanas. Falei, desmarca, tô melhor, tô bem. Esquece, eu vou melhorar.
Cheguei em Belo Horizonte, que era onde eu fazia faculdade. Não melhorei. Só piorei. Piorei muito. Continuei com a diarreia. Não parava de perder peso, não conseguia comer, tinha enjoo o dia inteiro. E aí eu achando que tava tudo normal. E você morava sozinha, Cora? Eu dividi apartamento com... Ah, tá. Mas não era a casa dos seus pais, né? Você viajava. Não, eu saí de casa, comecei a faculdade nova, morei com uma pessoa diferente. Isso tudo foram fatores que foram influenciando também. Porque tem um lado emocional, né? Um gatilho aí que começa, que dá início a esses sintomas. E eu passei muito estresse, mas eu fingia que não. E eu comecei a ir no pronto atendimento nesse tempo que eu tinha voltado da faculdade. E sempre era, ai, toma remédio pra verme. Ai, vamos hidratar ela. Toda vez. Eu tomei muito remédio pra verme. Verme eu não tinha, pode ter certeza. E em quanto tempo tudo isso? Você... Cerca de 3 meses. Ah, intenso. Porque eu não queria ir no médico, não queria ir no especialista. Porque eu estando longe de casa, eu teria que pagar. Ou isso pelo SUS ia demorar. Então o que eu fiz? Eu ignorei a pior coisa que eu podia ter feito. Quando de repente eu comecei a ter diarreia com sangue, vocês acham que eu acordei? Claro que não. Eu continuei normal, continuei fazendo meu estágio, continuei indo pra faculdade. Eu não comia, eu mal conseguia beber água. E mesmo assim eu tava tentando seguir a vida como se não fosse nada. Mas chegou num ponto que eu tava tão mal que eu falei, liguei pra uma amiga, Amanda, querida, maravilhosa. Por favor, amiga, me leva pro hospital, acho que eu tô morrendo. Porque eu não tava bem, eu não conseguia beber água mais. Eu não ingeria, a água não ficava dentro do meu estômago, eu só vomitava água. Não tinha nem bile pra eu vomitar mais. Você vomitava também, não era só de... Era Parava na... absurdo, eu não conseguia comer. Por isso que eu também perdi muito peso. Eu perdi 12 quilos durante esse período de 3 meses. E eu cheguei no hospital sem conseguir andar. Ela estava me carregando, basicamente. Eu não conseguia assinar os papéis para internação. E quando o médico me falou que eu ia ter que ficar internada, eu falei, o quê? Doutor, por favor, tô ótima. E não estava. Fiquei internada, começaram a fazer os exames, fizeram de tudo. E como eu já tinha histórico de doença inflamatória intestinal na família, eles tinham certeza que eu tinha a mesma doença, que era a doença de Crohn. Meu avô tinha doença de Crohn. E eles começaram a falar doença de Crohn, doença de Crohn, doença de Crohn. Com certeza. Saiu o resultado da minha colonoscopia, só tinha inflamação ali no intestino grosso. E aí falaram, retocolite. E eu não entendia a dimensão do que era aquele diagnóstico. Por isso que eu não fiquei tão abalada. Porque eu pensei, vou tomar aqui uns remedinhos e pronto, vou voltar para minha vida completamente normal. Mas não foi assim. Não foi assim, justamente por essa questão de cada paciente é diferente. Né? O primeiro tratamento que eu comecei a fazer, né, mais simples, que eles dizem, não funcionou, e aí eu tive que evoluir. Então foi aí uma jornada bem grande para eu conseguir chegar onde eu tô agora. Que também não é remissão, não estou em remissão, mas eu estou estável. Estável, eu consigo trabalhar, eu consigo estudar, eu consigo sair com os meus amigos, eu consigo viajar. Coisas que eu não conseguia antes, eu tive problemas para até fazer a minha faculdade. Como vocês sabem, né, eu tranquei o primeiro período, porque depois eu comecei a ter sintomas, não ia conseguir fazer o segundo. Então eu fui aí aos trancos e barrancos, seguindo minha vida. Como o podcast fala, siga sem pausa. Pausei algumas vezes? Pausei. Mas mudei a minha mentalidade também. Porque eu achava que eu só podia voltar para a sociedade quando eu estivesse em remissão. 100% normal. E depois do diagnóstico, eu fiquei um pouco abalada por ter que voltar para casa. Sabe, voltar para casa dos pais é algo estranho. E largar minha faculdade, que eu não queria atrasar de jeito nenhum. Era absurdo para mim trancar a faculdade. Foi difícil. E eu achava que eu precisava ser a mesma Cora de antes. E não tem como ser a mesma Cora de antes. Eu cresci, mudei, as condições são diferentes. E eu me escondi por muito tempo, assim. Eu ficava só dentro de casa, não queria ver ninguém. Porque também tem os efeitos colaterais das medicações. Então, tava mudando a minha aparência. Isso foi difícil. Eu falei, não, eu não vou sair na rua até eu estar a Cora de antes. E isso me atrasou bastante. Me deu... Eu sinto que eu perdi tempo. Porque depois que eu aceitei melhor a minha condição, entendi que as pessoas vão continuar me amando, mesmo eu tendo essa doença, e que eu precisava fazer o mesmo. Então, agora, eu não quero que isso me pare nunca, sabe? Eu sinto que eu consigo, sim, seguir a minha vida, sendo essa nova Cora, com as minhas novas limitações, não diria limitações, especificidades, né? Eu tenho
essa condição, essa doença, eu tenho meu tratamento e, por exemplo, para viajar eu tenho que levar meus medicamentos. Se eu for sair à noite, eu tenho que pensar no dia seguinte, porque eu tenho um medicamento para tomar. Mas isso não me impede de sair e sair com os meus amigos e me divertir. E hoje em dia eu posso dizer que, assim, eu não estou fazendo pausas mais, eu tô seguindo. Que legal. E quando você... Porque a sua família, você disse que já tinha uma genética, digamos assim, de Crohn e retocolite, né? Mas de Crohn, uma doença inflamatória intestinal também. Doutora Cris, isso é comum? O paciente, quando ele relata que alguém da família também tem, se é comum, se a pessoa tem Crohn, a família tem Crohn, a pessoa ter Crohn também, ou se a família que tem retocolite vai ter retocolite, Crohn, tipo igual, tipo, descendentes vão ter a mesma doença, ou a doença inflamatória ela pode se manifestar de uma maneira que pode ser Crohn ou retocolite? Certo. Essa é uma questão bem interessante da gente abordar, porque a primeira coisa que a gente pensa assim é realmente se tem alguém na família com Crohn, que as outras pessoas que aparecerem com doença inflamatória intestinal vão ter também doença de Crohn. Lógico que esse é o mais comum, mas como existe, isso já tem vários estudos mostrando assim que existem mais de 150 genes envolvidos com doença. 150, uau! Envolvidos com doença inflamatória intestinal. E aí eu vou fazer um parênteses. A parte genética, apesar dela ter sido muito estudada e ela existir, ela não é o fator principal do desenvolvimento da doença inflamatória intestinal. Então, a gente pode considerar a genética como terreno fértil, onde a gente tem que jogar algumas sementinhas para a doença inflamatória intestinal aparecer. Mas voltando aos genes, né? Esses mais de 150 genes, existem muitos que têm sobreposição entre retocolite e doença de Crohn. Então, por isso, pode acontecer de numa mesma família uma pessoa ter Crohn e a outra retocolite, ou vice-versa. Embora seja mais comum que siga uma mesma linha, não é de forma alguma de se estranhar que haja essa questão de dois fenótipos diferentes, dois diagnósticos diferentes na mesma família. Agora, eu vou ressaltar aqui uma coisa, porque agora nós estamos falando aqui de várias coisas extremamente importantes, mas esse episódio tem a coisa da qualidade de vida, né, como certa da questão. E a Cora definiu isso de uma forma muito, muito própria, muito simples e muito fácil de todos nós entendermos o que é qualidade de vida. Qualidade de vida é a gente poder fazer o que a gente almeja fazer, quer dizer, estudar, trabalhar, namorar, sair com os amigos, né? Não se preocupando onde é que está o banheiro, fazendo mapeamento, né, do banheiro, ou podendo comer aquilo que gostaria de comer, claro, dentro de opções saudáveis, mas, enfim, levar uma vida normal, né? Porque às vezes a gente, quando a gente para e pensa assim, o que é qualidade de vida, né? Daí tem todo definições super rebuscadas, muitas vezes, né? Que a gente vai tem lá a definição disso, daquilo. Nada mais é do que a gente realmente poder retomar a vida que a gente tinha e que a gente tinha planejado e viver plenamente, né? Quer dizer, fazer as coisas tanto do ponto de vista pessoal quanto de trabalho que a gente planejou fazer. Parece tão simples e muitas vezes tão complicado, principalmente quando um jovem, e essa doença tem um predomínio entre jovens, se depara com uma doença, porque eu digo, a gente começa a pensar em doença depois dos 40 anos, mais ou menos, né? É verdade. A gente não para pensar. Até lá a gente é imortal, né? Exatamente. E daqui a pouco tu te confronta com uma situação em que tu tem que trancar a tua faculdade, tu vê todas as, de repente, aqueles sonhos, aquelas coisas todas que tu almejou, que tu fez o planejamento, é uma puxada de tapete, né? É uma puxada de tapete.
E por isso que qualidade de vida hoje a gente discute muito, fala muito, entrou no nosso stride, que é o artigo onde especialistas se reuniram para dizer assim, bom, quais são os objetivos de tratamento? Está lá, né? Qualidade de vida. Por quê? Não adianta, né? Vamos dizer assim, nós olhamos e diz assim, bom, eu sei que que eu quero. Eu quero que tu não vá no banheiro tantas vezes, que tu não sangre, que tu cicatrize a tua mucosa e tudo mais, né? Mas é por quê? Porque na minha cabeça de médica, eu sei que é isso que precisa para tu retomar a tua qualidade de vida, né? Lógico que tu não está preocupada especificamente com essas coisas, mas o importante é isso, é o médico e o paciente convergirem, porque o objetivo é comum. Exato. E o que é qualidade de vida para a maioria dos pacientes que chega até você, Cris? Você percebe que cada um tem uma qualidade de vida ou eles chegam para você, eu queria ter qualidade de vida, e você pergunta, tá, mas o que é qualidade de vida? E isso é muito importante, porque a qualidade de vida pode ser diferente, com objetivos diferentes, com expectativas diferentes, Isso. dependendo da pessoa, né? Então, é bem isso, eu procuro sempre conversar muito com o paciente para entender o que é essa qualidade de vida para ele. Porque assim como existem fenótipos diferentes da doença, né? Para aquela pessoa, a qualidade de vida certamente tem um significado amplo e algumas coisas muito definidas para aquela pessoa, né? Então, assim, às vezes, uma das coisas mais difíceis, eu vou dar um exemplo, assim, que me veio na cabeça, porque é um dos casos atualmente mais desafiadores que eu tenho no consultório, é exatamente uma paciente que ela está fazendo faculdade e ela não quer, porque não quer parar e trancar. Só que o que acontece? Ela vive distante ela faz faculdade em outra cidade e precisa estar fazendo intervenções muito seguidas, faz medicação, exames e tal. E as coisas são difíceis para ela, tanto pelo deslocamento quanto pela gravidade da doença. E eu já disse para ela assim, olha, eu sei o quanto que tu não quer isso, mas eu acho que tu vai precisar tirar um tempo para ti. Só que para ela, quando eu digo tirar um tempo para ti, na verdade para ela é perda de tempo. Então, esse entendimento do que é para ela a qualidade de vida, para ela a qualidade de vida é ela poder fazer a faculdade dela, estudar, ficar lá fazendo as coisas que ela quer fazer. Foi exatamente o que eu passei. Exato. Porque apesar de eu estar mal fisicamente, eu não tava passando bem. Para mim, tudo era a faculdade, o meu estágio. E eu não podia parar de jeito nenhum. Na minha cabeça, aquilo era meu foco. E tudo bem que eu tava mal fisicamente. Assim, Mas você não podia parar. Não, eu senti que eu não podia parar. E qualidade de vida para você era isso? Era isso. Porque assim, eu cresci pensando, quando eu for pra faculdade, vai ser assim, eu vou começar a minha vida independente. Então, era tudo que eu queria. E eu não queria que nada tirasse isso de mim, sabe? Mas isso me prejudicou muito, assim. Eu não ia conseguir fazer a faculdade de Direito. Teve um dia que eu fui pra aula e eu tava ardendo em febre, mas pra mim, tudo certo. Aí o professor passou do meu lado, olhou pra mim e falou, você tá bem? Falei, não tô, sabe? Tô mais ou menos. Ele botou a mão na minha testa, falou, você tá ardendo em febre, pode ir embora. E eu falei, mas professor, que você tá maluco? E essa aula? Eu vou perder? Aí ele falou, Cora, por favor, vai pra casa. Então, assim, eu insistia de todas as maneiras. E que nem a gente falou antes, isso talvez tenha me prejudicado, né? Esse período que eu mesma... Não foi nem a questão do diagnóstico, porque quando eu finalmente decidi ir ao médico, eu contei a história familiar e a gastro, ela já pediu os exames, assim, pra identificar a doença inflamatória intestinal. Foi uma coisa bem rápida. Mas os 3 meses que eu passei negando isso e querendo fazer de tudo pra ficar na faculdade, isso me prejudicou. Eu cheguei no hospital, porque assim, meu sonho era ter o diagnóstico sem precisar ficar internada, sabe? E eu não fiz isso. E talvez isso tivesse acontecido se tu não tivesse passado por esse processo, que é totalmente compreensível, mas esse processo que a gente chama exatamente de negação. Negação. Né?
Aí só que tu chegou num ponto que realmente tu estava tão mal que tu precisou ficar internada. Então, e isso acontece contigo e acontece com todos nós. Claro que cada um encara de um jeito diferente, lida com a situação de maneiras diferentes, mas a tendência nossa é não vou parar. Siga sem pausa. Siga sem pausa. Mas assim, a ideia é, e aqui eu vou pegar o gancho do siga sem pausa, que é assim, às vezes a gente precisa estrategicamente pausar para retomar a saúde, né? Porque também qualidade de vida, o que é? É saúde. Saúde plena para se fazer o que a gente quer fazer, o que a gente precisa fazer. Então, às vezes, estrategicamente, a gente precisa ter aquela pausa para colocar a casa em ordem e seguir depois a vida. Aí sim, né? Plena. É o tema do podcast, né? Qualidade de vida. Eu seguindo, sem parar para olhar para o meu corpo, para minha saúde, só seguir não vai me levar a lugar nenhum. Eu preciso ter a qualidade de vida. E eu entendi isso, assim, bem depois. Não foi nem quando eu tive meu diagnóstico. Foi algo que eu tive que aprender com o tempo. Porque, como eu falei, eu tinha 18 anos na época, era muito nova. E quando eu tive o diagnóstico, comecei a procurar na internet outras pessoas. É isso que eu ia perguntar, assim, você foi atrás, Crohn era meio familiar, retocolite, devia ser algo assim, um bicho papão, você fala, vou pesquisar, vou ver uma dieta milagrosa, né, um suco que cura. Como que foi pra você? Olha, no começo foi difícil, que nem eu falei, porque eu tava me sentindo muito sozinha. Meu avô já tinha falecido, então eu pensei, é isso, acabou pra mim. Daqui a pouco eu vou de arrasta pra cima, vou morrer. Tinha certeza, porque eu também tava muito mal no hospital. Mas eu comecei a pesquisar. Comecei a ler tudo, eu li muita coisa mesmo. Eu me informei de tudo que era possível, dos medicamentos, de as etapas, de quais que a gente tenta. E fui lendo, mas eu não encontrava ninguém pra conversar. E aí tinha muita informação, tem de tudo na internet, né? Talvez tenha aquelas desgraças mais desgracentas. Você olha ali e fala, eu vou passar por isso. Vai acontecer isso comigo. Ou sempre tem um vizinho, né? Que fala, eu conheço alguém que morreu disso. Sempre tem um amigo que fala isso. E eu acho que dependendo, assim, a gente entende que é uma doença que acomete mais as pessoas mais jovens, né? Ou não tem muita idade para isso, que crianças também pode ter, mas tentar trabalhar numa vida extremamente ativa que o jovem tem, você descobrindo as coisas, como você buscou ajuda para isso? Ajuda psicológica mesmo, entendeu? Eu demorei um pouco para buscar ajuda psicológica também. Apesar de eu estar sentindo todas essas coisas do diagnóstico recente, não ter ninguém para conversar sobre isso, eu achava que era coisa da minha cabeça, que eu precisava ser forte, que, olha só, sempre tem aquela pessoa que fala, tem gente que tá muito pior. E eu ficava, não, eu tô ótima, igual antes, tava negando. Então, quando eu comecei na psicóloga para poder falar sobre o que estava acontecendo, e aí eu percebi que tinha muita coisa para falar. E eu não encontrei realmente ninguém para conversar. Se eu encontrava, eram pessoas mais velhas, né? Porque a manifestação da doença, ela pode acontecer, né? No começo ali da vida adulta ou ali na terceira idade. Então eu só encontrava pessoas mais velhas e apesar da gente ter a mesma doença, as vivências são completamente diferentes, sabe? Enquanto eles, já a maioria eram casados, e quando descobriram a doença, eu quero começar um relacionamento. Como que eu faço isso tendo uma doença inflamatória intestinal? Eu queria pessoas para compartilhar isso comigo. Então, quando a Day Jovem surgiu, né, que o intuito era encontrar esses jovens de 18 a 25 anos com doenças inflamatórias intestinais, eu estava lá desde o começo. Eu fui participar como só ouvinte e eu percebi que eu precisava ajudar, precisava fazer parte. Eu queria também ajudar outros jovens, como eu, que quando recebe diagnóstico, o que eu faço? Eu vou no Google. Ou como outros jovens, eu acho que só tá com ele, né? Ninguém então, mais tem isso. Eu quero que eles encontrem a gente, sabe? Que eles se sintam bem recebidos e que eles vejam exatamente o que a gente está tratando aqui, que dá para ter qualidade de vida. Porque no momento que eu tava, eu achava que eu ia ser sempre assim, que ia ser sempre tão difícil, que os sintomas sempre iam ser tão presentes, tudo. Eu achava que essa era a minha vida daqui para frente. Pensava que eu não ia conseguir voltar a estudar. Então,
eu até sentei com o meu médico, eu tinha passado por um par de médicos, mas eu sentei com o médico, né, da época, e eu falei, doutor, sabe o que eu quero? Eu quero voltar para a faculdade no próximo semestre. E aí? Aí ele falou, pois então nós vamos trabalhar para que você consiga voltar para a faculdade no próximo semestre. E de fato eu consegui. Então, assim, eu queria realmente ter a qualidade de vida, queria que o meu médico me ajudasse, ele sabia disso, e aí a gente foi juntos tentando encontrar uma forma de que eu ficasse estável, bem, e que eu conseguisse voltar realmente a estudar de uma forma que não fizesse mal para mim. E a gente conseguiu. E como a gente fala, né, tem períodos bons e períodos ruins. Mas eu sempre tentei voltar para seguir minha vida, fazer o que eu queria fazer. Eu acho que isso sempre foi muito presente. Apesar da doença, apesar de tudo que ela causa, tudo que eu passei mesmo, eu ainda queria mais, sabe? Eu queria seguir minha vida, eu queria me formar, conseguir meu trabalho, queria um dia sair de casa, queria, sabe, viver. E às vezes, quando a gente tem o diagnóstico que tá muito mal, a gente pensa, eu não vou conseguir, minha vida vai ser só isso. Mas hoje em dia tá muito bem. E como que são as histórias desses jovens? Qual a média de idade? Quantas pessoas são? Como que vocês se reúnem? Bom, como eu falei, né, a DEI Jovem atende de 18 a 25 anos. Mas menores de idade tem um grupinho também que chama DEI Teen. Só que às vezes aparece até pai de crianças, né, de crianças bem mais novas. E a ideia é que a gente se encontra uma vez por mês, mas virtualmente, né? E a gente conversa sobre tudo, qualquer coisa que a pessoa está sentindo, o que está acontecendo. Às vezes a pessoa quer compartilhar a história dela, a gente sempre pede para todo mundo se apresentar, falar como foi. E aí às vezes é engraçado que eles falam, nossa, então vai ficar um textão. Eu falei, pode falar, porque a gente sabe que aqui só tem textão, não tem história curta. E a gente também tem um grupo e a gente conversa todos os dias. Todos os dias a gente fica conversando entre nós. Quando entra alguém novo, ele se apresenta, a gente fala. Então, eu já vi acontecer de um jovem, assim, entrar e falar, eu tive diagnóstico tem uma semana. Uma semana e ele já encontrou a gente, sabe? Isso que me dá mais vontade ainda de continuar na DEI Jovem, expandir, porque eu quero que eles conheçam a gente, eles se sintam acolhidos e que eles possam ver que vai melhorar. Que não estão sozinhos. Que não estão sozinhos, exatamente. Isso eu acho que é o mais importante, né? Porque é meio que natural a gente esperar depois dos 40, né, Cris? Como brincam, né? Eu já fiz 40, as pessoas brincam. Depois dos 40, daqui pra frente é só pra trás. Mas pro jovem que tá numa vida super ativa, tá chegando, não tem... vê que os outros amigos aí se comparação é terrível. Minha amiga faz isso e eu não consigo, tem limitações. Quando você vê que você não tá sozinho, isso faz toda a diferença, né, Cora? Uhum. E como que esses jovens que podem estar assistindo a gente podem entrar em contato, encontrar o grupo? É Instagram, são plataformas? Bom, a gente é mais presente no Instagram, Uhum. é só procurar @DEI-Jovem. E também pode encontrar a gente no site da DEI Brasil, que é deibrasil.org.br. Tem uma parte ali que fala sobre a DEI Jovem. Para entrar, a pessoa precisa, né, preencher um formulário, porque a gente só aceita pessoas com diagnóstico. Então não vai ter, sei lá, mãe de paciente, irmão de paciente. Vai ser só a gente que tem exatamente as mesmas dores para a pessoa poder se sentir confortável para falar. E então preenche esse formulário, a gente analisa e manda o link para entrar no grupo e a partir daí a pessoa já está dentro. Toda vez que tem encontro, a gente manda e-mail para todo mundo que está inscrito, sabendo que vai ter encontro, a gente coloca também no Instagram. E também, às vezes, nos encontros, a gente convida um profissional para ficar conversando com a gente, para as pessoas tirarem dúvidas. Então, é muito legal, gente. Se vocês puderem, participem. Não, que legal. É bom para que todo mundo que esteja ouvindo ou que conheça alguém com doença inflamatória intestinal, que seja jovem, tenha ali os critérios de 18 a 25 e que queiram compartilhar suas histórias, suas angústias e sua jornada é super importante. Doutora Cris, eu queria fazer uma pergunta para você sobre, muitas vezes os pacientes acham que por ter uma doença inflamatória intestinal, pode ser por ser uma doença sistêmica, ou seja, as células inflamatórias estão circulando o corpo todo. Pode ser que o paciente tenha doença inflamatória intestinal e tenha as famosas
doenças extraintestinais ou expressões extraintestinais, como que funciona? O paciente pode ter outros sítios do corpo, outras manifestações que não seja só no intestino? Pergunta muito importante, porque a gente pode pensar de dois aspectos sobre essa tua pergunta. A primeira é o que a gente chama de manifestações, então, de uma doença inflamatória sistêmica que acaba atingindo outros tecidos e órgãos, né? Então, é muito comum a gente dizer que tem manifestação extraintestinal articular, dores, né, articulares, às vezes inflamação, pode ter manifestações no fígado, nos canais biliares, né, que são os canaizinhos que levam a bile até o intestino. Os pacientes têm mais comumente formação, por exemplo, de cálculos renais, né, pedrinhas nos rins. Então, existe inflamação no olho, às vezes, que a gente chama de uveíte ou episclerite. Então, isso a gente também tem que estar atento, né? Porque muitas vezes eu costumo perguntar e eu aconselho sempre a todo mundo que passa por mim, né? Olha, ativamente, se chegou num determinado final da consulta, assim, e o paciente não referiu nada, às vezes é porque ele não correlacionou. Então, às vezes Ele acha que é outra coisa, outro especialista, e é mesmo, exatamente, mas só ele que acaba é não falando. importante, exatamente, verbalizar, porque às vezes o tratamento é para resolver todas as coisas, né? Ou eventualmente, por exemplo, inflamação na coluna, que vai impactar na escolha do medicamento, por exemplo, né? A outra questão é, quem tem doença inflamatória intestinal, que é uma doença imunomediada, tem uma possibilidade, uma probabilidade maior do que a população em geral, de repente ter outras doenças imunomediadas. Exemplos, psoríase, né, são lesões de pele, problemas de tireoide, muitas vezes são imunomediadas, e por aí vai. Então, às vezes, uma manifestação extremamente comum, direta ou indiretamente, anemia, por exemplo, né? Então, tudo isso acaba que está interrelacionado. Então, é importante o médico ter esse olhar sistêmico, vamos dizer assim, e se o paciente não relata espontaneamente, ainda assim é bom indagar algumas coisas específicas, porque às vezes o paciente não se dá conta, né, que aquilo tem uma inter-relação. E essa relação é muito, muito presente. Às vezes aquela dorzinha na coluna, não, isso é só um mau jeito, né? Ou essa lesão, vou passar um creminho, deixa aqui, não tem nada a ver, não correlaciona. E os médicos, eles se conversam entre si para não ter um tratamento um diferente do outro. Tem que ter essa conversa multidisciplinar. Isso é muito importante, muito importante. Depende, sabe que existem também, como tudo na vida, né? Como as pessoas são diferentes, existem médicos que têm, às vezes, mais iniciativa de conversar com o outro ou não. Mas eu acho isso fundamental, né? Então, já aconteceram situações assim, daqui a pouco o reumatologista, vendo o paciente, olha para o problema, por exemplo, da inflamação na coluna, né, da espondiloartrite, por exemplo, e o paciente tem uma retocolite, e ele prescreve a medicação que é comum às duas, mas com uma dose que para tratar a coluna, mas não é a mesma dose que é para tratar o intestino, por exemplo. Então, é extremamente importante que os médicos de especialidades diferentes, para atender o paciente de uma forma mais eficaz e global, que conversem, sim, entre si, para trocar uma ideia e fazer, muitas vezes, uma escolha terapêutica mais assertiva com uma dose adequada. Fora isso, também tem outros profissionais que não são médicos que podem englobar, assim como a gente conversou, né, em outros episódios, e aqui também, o quanto as emoções são afetadas desse paciente, quanto essas emoções no lugar, né, elas podem ajudar também no tratamento, né? Então, psicólogo, psiquiatra, talvez. Quais são as outras atividades? Eu diria que a equipe multidisciplinar, né, que é tão importante na doença inflamatória intestinal, então, nutricionista, psicóloga,
eventualmente o psiquiatra também, e aí eu até diria o seguinte, às vezes tu faz terapia com psicólogo, às vezes tu faz terapia com psiquiatra, isso não quer dizer que tu estejas mais ou menos doente, apenas são opções diferentes, ou às vezes existe um vínculo maior com do teu médico, que seja um psiquiatra, ou que seja um psicólogo, nutricionista, como eu já falei, né? E as especialidades afins. E a enfermeira, eu vou colocar aqui o papel da enfermeira, que hoje ainda no Brasil a gente está tentando desenvolver mais, mas a importância da enfermeira nesse time multidisciplinar, porque daqui a pouco ela é ela consegue tirar uma série de dúvidas, né? Como um acompanhamento conjunto, mas ao mesmo tempo complementar, um complementando o outro, com o médico e uma série de dúvidas e coisas que de repente pode ter a consulta da enfermagem, o acesso à enfermeira, né? O acompanhamento ali na hora de repente de uma infusão, tudo isso. Então, esse cuidado global é fundamental, né, para o sucesso do tratamento como um todo. Bom, queria agradecer demais a presença das duas aqui nesse super bate-papo. Gostei bastante. E, Cris, uma mensagem final para os pacientes, para quem está ouvindo, ou conhece alguém com doença inflamatória intestinal, que você acredita que pode ajudar a acelerar para que eles consigam ter a tão desejada qualidade de vida? Perfeito. Eu acho que tem algumas coisas importantes assim de mensagens que eu gostaria de deixar. Primeiro, que realmente hoje nós, e aí eu estou falando dos médicos, né, olham muito para isso. E a gente quer muito ouvir do paciente o que é qualidade de vida para ele, né? Embora exista um questionário, né, que tu já deve conhecer, em que aborda uma série de perguntas, porque às vezes até as pessoas têm dificuldade de formular algumas coisas ou parar para pensar mais do âmbito pessoal, do âmbito de estudo, de trabalho e psicológico, todos esses aspectos, né? Mas eu acho que o mais importante disso é conversar, e como tu disse no início, tu não tinha com quem conversar. Hoje os jovens podem ter essa experiência, encontrar um grupo com quem conversar e se abrir com o seu médico. O médico ele tem que ter esse ouvido, né, para entender o que é importante para cada um que está na sua frente, e sempre procurar assim enfrentar a doença, não brigar com o fato de ter que tomar remédio, não, né? Eu sei que é fácil falar, mas eu acho que esse é o caminho. Não ficar indignado ou passar por essa fase o mais rápido possível para realmente enfrentar a doença. Porque nós temos, assim, estudos que fazem o levantamento da qualidade de vida, mostrando que nós conseguimos, sim, trazer ou devolver a qualidade de vida para as pessoas que têm doença inflamatória intestinal, para que elas consigam realmente realizar todos os seus sonhos e ter o seu planejamento de vida realizado. Não é uma sentença, né? Não é uma sentença. Muito bom. Obrigado, Cris. Não define ninguém. Não define ninguém. Muito bom. Cora, que recado você dá para quem está começando essa jornada, quem já está no meio dessa jornada, quem está seguindo essa jornada com força ou está desanimando? O que você pode dizer para a qualidade de vida dessa pessoa melhorar? Bom, eu quero dizer que você precisa querer mais, almejar mais. Porque muitas vezes as pessoas também, elas começam a se conformar com a situação atual. Às vezes tá mal e fala, vai ser isso. Mas a pessoa precisa querer mais. Pra quê? Pra poder chegar no médico e falar, doutor, não tá legal o jeito que tá. Eu quero mais, eu quero ficar melhor. Então não tenha medo de falar com o seu médico, de explicar o que você quer. E também, se puder, né, pedir pra ele, falar assim, doutor, você me ajuda a fazer isso aqui? Eu fiz isso. E ele me ajudou. Mas é muito, mas muito importante também anotar as suas perguntas pro médico, porque às vezes a gente esquece, tem uma dúvida um dia, aí no próximo mês tem consulta. No dia da consulta não lembra de nada.
Eu sempre falo isso para as pessoas. Anota todas as suas perguntas e não tenha medo de perguntar. Não tem pergunta boba. É sobre a sua vida. Então, faça todas as perguntas que você quiser para você poder sair informado e poder ter confiança no caminho que você está seguindo. Porque às vezes é difícil, tem a aderência, né, ao tratamento, às vezes é complicado. Porque as pessoas não perguntam tudo pro médico. Acho que também eu diria, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, vai melhorar, apesar de ter momentos muito difíceis, eu sei como é, eu também passei, também achava que eu nunca ia melhorar, mas dá pra ficar bem, dá pra seguir a vida e dá pra ser feliz. Excelente. Queria agradecer as duas. Muito obrigado por esse bate-papo super franco. Obrigado, Cora, por esse bate-papo super franco. E pelos esclarecimentos, doutora Cris. Obrigado mesmo por estar aqui. É um prazer falar com as duas. E para vocês que estão assistindo, queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês estarem escutando ou assistindo esse podcast. Compartilhe com os amigos, compartilhe com as pessoas que convivem com doença inflamatória intestinal, quem tem dúvida, e familiares também. É super importante chegar a mais e mais pacientes esse vídeo. Nós tivemos, esse é o 3º episódio, e teremos ainda o 4º episódio e último episódio. Fique com a gente e muito obrigado até aqui. Um abraço.